Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior. A gente continua em citologia e hoje eu decidi falar com vocês um pouco sobre o núcleo da célula e da introdução de alguns conceitos importantes para que a gente possa iniciar de fato a divisão celular. Então eu vou começar falando com vocês um pouco sobre composição do núcleo. Bom, o núcleo de uma célula ele possui alguns componentes padrões, que, por exemplo, seria a carioteca, que envolve o núcleo, que é o envoltório nuclear, o nucleoplasma ou a cariolinfa, podem ser nomeadas das duas formas, a cromatina e o nucleolo. Basicamente, a carioteca ela não está presente em todos os tipos de células, como a gente viu na aula anterior, mas ela está presente em todas as células eucariontes. E essas células possuem esse envoltório que protege o núcleo, que protege o material genético de cada célula do corpo em questão, no caso, por exemplo, do corpo humano. Essa carioteca ela é um envoltório duplo. Ela tem uma constituição lipoproteica e ela possui poros, assim como a gente viu na aula anterior. O nucleoplasma, também visto na aula anterior, é como se fosse o citoplasma da célula, só que nesse caso ela está presente somente no interior do núcleo. A cromatina, a gente vai ver especificamente agora um pouco melhor sobre ela. A cromatina é composta por filamentos de DNA, os cromonemas. Cada filamento de DNA é um cromonema. Os cromonemas, além de serem moléculas de DNA, elas possuem histonas, proteínas associadas. A cromatina ela pode se apresentar de duas formas, principalmente em uma visualização microscópica, que a gente vai ver posteriormente. Microscópica, perdão. A cromatina ela pode ser heterocromatina ou eucromatina. A heterocromatina, visualmente, ela é mais escura, mais densa. E essa maior densidade dela, maior condensação, está relacionada com a inatividade dessa cromatina, desses filamentos de DNA. Essas regiões não estão ativas para transcrição. Então, esse DNA é como se ele estivesse inativo. Já a eucromatina, ela se apresenta menos corada, com uma coloração mais leve em relação à heterocromatina, porque seu nível de empacotamento é muito, muito reduzido. Normalmente, nem possui empacotamento. Então, os genes ali presentes nessas regiões de eucromatina, eles estão disponíveis para transcrição. Então, esse é o DNA ativo. As histonas, as proteínas que eu mencionei, que estão associadas às moléculas de DNA dos cromonemas, elas estão associadas à condensação. A histona é uma proteína estrutural. A relação do DNA, o filamento de DNA, né, o cromonema, com as histonas, formam os nucleossomos, que são regiões desse filamento de DNA que se relacionam com 8 histonas em determinados espaços, formando nucleossomos. Essas regiões elas são então o que a gente chama de inativa, porque não estão disponíveis para serem transcritas. E esses nucleossomos, quanto mais eles existirem nesse filamento de DNA, nestes cromonemas, eles vão aumentando a condensação do material genético. Então, por exemplo, durante o período de divisão celular, que a gente vai ver posteriormente, esse nível de condensação ele vai aumentando, graças à presença de muitas histonas nesse DNA. Além disso, as histonas também permitem que o DNA tenha maior estabilidade, que ele permanece mais estável, graças a essas histonas que se relacionam com eles. Nessa imagem, fica fácil de visualizar então. Cada uma dessas bolas azuis aqui representadas seriam então os nucleossomos, né? As 8 histonas relacionadas com o filamento de DNA. Agora, cada um desses nucleossomos, quando eles se apresentam em maior quantidade em uma região do filamento de DNA, seria então um maior nível de condensação. Então aqui a gente vê no início somente o filamento de DNA, e aí então as regiões relacionadas com as histonas,
E aqui, então, a gente pode ver a eucromatina, que seria os genes, né? O DNA ativo, e a heterocromatina, que seria a inativa, porque aqui ela apresenta maior nível de condensação. Então, o nível de condensação ele vai aumentando conforme a célula entra em processo de divisão celular, formando, então, o cromossomo, que alcança o seu maior nível de condensação quando chega na etapa de metáfase, né? Por exemplo, no ciclo da mitose. Falando agora um pouco do nucleolo, o nucleolo ele é uma estrutura densa. Normalmente, ele se apresenta arredondado, quando a gente visualiza uma célula microscópica. Essa estrutura ela é constituída por segmentos de cromonemas. Então, ele possui alguns filamentos de DNA relacionados com as histonas e muitas proteínas também relacionadas ali, além das histonas, é claro, e grande quantidade de RNA ribossômico, que é o RNA relacionado com a síntese de ribossomos dentro da célula. Então, nesse nucleolo, os filamentos de DNA estão produzindo constantemente RNA ribossômico. Eu separei uma imagem para vocês, em que o link estará na descrição da aula. Quando vocês clicarem, vocês serão redirecionados para um site, onde vocês poderão visualizar essa imagem aqui que eu separei com mais detalhes. Nesse site aqui, então, a gente pode estar observando o nucleolo, aqui indicado em amarelo, e também aqui na lateral vocês podem ver a descrição de cada uma dessas estruturas com um pouco mais de detalhes. No site, normalmente ele vai aparecer em inglês para vocês, mas se vocês acessarem pelo Google Chrome, vocês podem usar o tradutor, e ele traduz corretamente o texto. Então, a gente tem em roxo mais escuro a heterocromatina. Como eu já disse, ela apresenta uma coloração mais densa, mais escura, em relação à eucromatina, que então seria essa região mais clara, talvez um azul claro. E a gente pode ver, então, a delimitação do núcleo bem feita aqui pela carioteca. E exteriormente, as outras estruturas normalmente encontradas ao redor do núcleo, como o retículo endoplasmático, alguns ribossomos talvez pudessem servir se a gente ampliasse um pouco mais. Enfim, esse site aqui pode ajudar bastante vocês na identificação de algumas estruturas e também vocês podem estar observando outras imagens além desta que eu vou colocar para vocês no slide. Como, por exemplo, se vocês clicarem nesses outros números aqui, por exemplo, o número 2, ele vai estar mostrando para vocês outras organelas presentes nas células, as quais a gente vai mencionar em outras aulas. Por exemplo, aqui a gente tem um retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos apresentados aqui. E essa estrutura aqui seria uma ampliação da imagem anterior que a gente estava olhando. Então, vocês podem olhar melhor esse site também, ele é confiável, é de uma universidade do exterior e ela é boa para vocês poderem também observar não só as estruturas, mas também a função e alguns outros detalhes. Agora, tendo caracterizado melhor alguma das estruturas presentes no interior do núcleo, nós podemos partir para a definição de material genético e a composição dele dentro do núcleo em diferentes etapas do ciclo celular de cada célula. Entrando agora em ciclo celular, nós vamos tratar um pouco sobre as duas principais etapas do ciclo celular e então depois entraremos para falar um pouco sobre alguns conceitos importantes para posteriormente falar sobre as condições do material genético em algumas diferentes etapas do ciclo celular de cada célula. Na intérfase do ciclo celular, a célula passa por algumas atividades básicas quando ela está em seu período de repouso, teoricamente dito assim, porque ela ainda não iniciou a sua divisão celular. Então, na intérfase, a célula passa por crescimento, ela realiza o armazenamento de materiais que serão importantes para a continuidade de sua vida e do seu processo de divisão celular. Ocorre intensa síntese proteica e também a duplicação do DNA, que ocorre na subfase S da intérfase. Quando a célula entra em divisão celular, ela pode realizar tanto a mitose
quanto à meiose. Especificamente na mitose, a divisão celular origina duas células idênticas, que são idênticas geneticamente entre si e também com a mãe, que é a célula-mãe, a qual originou essas duas. Quando a gente entra nessa parte de material genético, de divisão celular, alguns conceitos são muito importantes para que a gente consiga, de fato, entender e compreender todo o ciclo de divisão celular. Iniciando, então, pelo conceito base de cromossomo, que não deixa de ser um cromonema. Só que o cromossomo, ele apresenta maior condensação e normalmente a gente trata do DNA como cromossomo quando a gente já está tratando também da divisão celular. Então, o cromossomo é um filamento de DNA associado a proteínas, que no caso seriam as histonas, e ele possui diferentes estágios de condensação. As cromátides irmãs, elas são componentes de cromossomos duplicados, ou seja, o cromossomo, quando a célula já está em divisão celular, ele pode ser duplicado e originar, então, duas cromátides irmãs. Então, se a gente tivesse um cromossomo, apareceriam, então, dois filamentos de DNA, um do lado do outro e idênticos. O centrômero seria, então, a região do cromossomo que une as duas cromátides após a replicação do filamento de DNA. Assim que o filamento de DNA for duplicado na divisão celular, esse centrômero vai fazer a união desses dois para que eles permaneçam unidos até o período de divisão, até o período de separação dessas cromátides irmãs. Assim que essas cromátides irmãs forem separadas, elas serão denominadas cromossomos irmãos. Cada uma dessas cromátides, quando separadas, originará então um cromossomo irmão e cada um deles estará presente em uma das células filha que foram originadas, por exemplo, na mitose. Célula-mãe e célula-filha são dois conceitos que a gente já tratou anteriormente, sendo a célula-mãe a célula inicial, que entra no processo de divisão, por exemplo, mitótica, dando origem a duas células filhas idênticas a ela. Par de cromossomos homólogos seriam cromossomos de mesmo aspecto, com mesma forma e normalmente mesmo tamanho. Esses cromossomos homólogos, eles possuem genes que correspondem em posição e em característica. Ou seja, eles estarão num local igual, ou seja, no mesmo locus. Quando a gente compara os dois cromossomos homólogos, a gente pode identificar os genes de cada um no mesmo locus, sendo locus a posição de cada gene no cromossomo. Esses genes correspondentes dos pares de cromossomos homólogos seriam os genes alelos. Genes alelos, então, são genes de cromossomos homólogos que ocupam o mesmo locus e determinam uma mesma característica, sendo que cada um desses genes, eles podem sim carregar informações dessa característica de estados diferentes. Por exemplo, a cor da pelagem de um animal, sendo que um gene carrega a cor branca e outro gene, por exemplo, carrega a coloração preta. E esses genes seriam, então, segmentos de DNA que carregam características específicas, assim como eu citei. Essa imagem que eu separei para vocês, ela pode servir para a gente poder observar melhor esses conceitos, alguns dos conceitos que eu apresentei aqui agora. Por exemplo, aqui a gente pode observar, então, o cromonema, que seria um filamento de DNA, o qual é duplicado durante a subfase da intérfase, a fase S. Então, aqui a gente já pode observar as duas cromátides irmãs, e elas estão unidas por esse centrômero. Durante a divisão celular, que inicia aqui nessa denominação de prófase e termina nessa denominada telófase, nesse caso aqui está sendo representada a divisão celular da mitose. A gente pode observar também uma diferença na representação desse mesmo filamento de DNA, desse mesmo cromossomo aqui, porque ele vai ficando cada vez mais espesso e com uma coloração mais escura, porque, nesse caso, é a forma como o autor da imagem quis representar a condensação do DNA. E a gente pode observar que nessa fase da metáfase, aparentemente, é o maior nível, né, de condensação que um cromossomo pode chegar. Aqui as cromátides irmãs estão representadas ainda unidas,
pelo centrômero. Já na anáfase, após a separação dessas duas cromátides, já seriam originados, então, os cromossomos irmãos. E no final da mitose, a gente estaria observando, então, cada um desses cromossomos irmãos separados e presentes em cada uma das células filhas originadas pela célula-mãe, que haveria iniciado a sua divisão celular aqui, e no final da divisão celular a gente teria, então, duas células geneticamente iguais entre si e também geneticamente iguais à célula-mãe. Agora, falando um pouco melhor sobre como o material genético se apresenta nas diferentes fases do ciclo celular, a gente pode estar tratando, então, do material genético na intérfase, onde os filamentos de cromatina se apresentam descondensados, como a gente pode observar aqui, né? A coloração deles ainda é a mesma nas 3 subfases da intérfase. E durante a intérfase, ocorre a replicação do filamento de DNA na subfase S, ocorrendo então a formação das duas cromátides irmãs. Já durante a mitose, na divisão celular, o material genético então inicia sua condensação aqui na fase de prófase, ocorrendo então formação dos cromossomos, os cromonemas, que seriam esses no início da intérfase, só que em maior estágio de condensação, por isso a coloração mais escura e mais espessa. As cromátides irmãs, elas se separam após, a fase da metáfase, já iniciando a anáfase, elas se separam em cromossomos irmãos, como eu havia dito, e no final da mitose, na telófase ou também na meiose ocorre a descondensação dos cromossomos dentro de cada célula. Chegando ao fim da aula, eu gostaria somente de especificar 2 tipos de células de acordo com a sua ploidia. As células que possuem um número simples de cromossomos em seu núcleo são denominadas células haploides. Estas células não possuem pares homólogos de cromossomos em seu interior, como está sendo representado nesta imagem aqui. A célula haploide com 4 cromossomos, os quais não possuem nenhum tipo de par homólogo. E a sua ploidia, o número de cromossomos é haploide e é representado por uma letra N. Por exemplo, em exercícios e em provas, vocês podem encontrar, então, a ploidia sendo apresentada por uma letra N, que no caso aqui, devido à fonte, ficou como maiúscula. Normalmente se utiliza a letra N minúscula. No caso, por exemplo, de um gameta masculino ou feminino, a gente poderia representar o N minúsculo, ou seja, um número haploide de cromossomos, como sendo 23. Seria, então, N igual a 23. Agora, células diploides seriam, por exemplo, as células somáticas de um organismo, ou então um zigoto, que é originado da fecundação, que ocorre entre uma célula haploide feminina, que seria o gameta feminino, e o gameta masculino. Essas células diploides apresentam um número duplicado de cromossomos, ou seja, elas possuem pares homólogos, porque um cromossomo advém da mãe e outro do pai. Sendo assim, nessa imagem, a gente pode observar uma célula diploide com um cromossomo correspondente ao outro, sendo então a célula haploide de 4 cromossomos e a célula diploide de 8 cromossomos, cada um com o seu par designado. Além disso, as células diploides possuiriam então a sua ploidia indicada por 2N, ou seja, o dobro do que teria então a célula daquela mesma espécie, só que sendo a haploide. Ou seja, para o ser humano, a gente tem o gameta masculino, por exemplo, e o gameta feminino com N igual a 23. E, por exemplo, o zigoto teria então uma ploidinha 2N, ou seja, 46 cromossomos em seu núcleo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que a aula tenha sido clara para vocês. Espero ter ajudado. Ótimos estudos e uma boa semana para vocês.